Olá, gente. Tudo bom? Vamos para a nossa live de hoje, falando de um tema muito interessante, que eu já vou falar para vocês qual é o nosso tema de hoje, né, que me instigou bastante para falar. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre trauma. Então, como diz o título, né? Trauma, eu tenho, você tem, quem não tem. E lembrando, gente, que a minha proposta aqui com as lives não é dar aula, não é fazer terapia. A minha proposta aqui é trazer temas instigantes para provocar reflexões, para provocar pensamentos, para provocar movimentos para a vida. E pensando em temas, né? Pensando no trauma, tem informações assim que são bem interessantes e importantes da gente conhecer. E para isso, né, eu vou começar falando um pouquinho do que é o trauma, lembrando que existem diversas teorias e diversas definições de trauma. Então aqui eu não vou ficar definindo, vou trazer para vocês informações que são importantes para as nossas reflexões, que sirvam para que a gente possa discernir sobre determinadas questões, situações que vivenciamos e como a gente se sente em relação a muitas coisas. Aqui são lives para o nosso autodesenvolvimento, para as nossas autopercepções, que facilite isso. Então, trauma, né? O que é o trauma? Pegando uma definição. Então, trauma é o que o seu sistema nervoso ele não foi capaz de processar a respeito do que aconteceu com você. Então, existe o nosso sistema nervoso e ele não foi capaz de processar alguma situação, alguma experiência. Então é como se fosse uma fenda, é como se fosse uma ferida que se abriu e não fecha. E uma ferida que se abre e não fecha, uma fenda que existe, ela provoca danos, como sabemos, né? Então o trauma, ele é uma experiência e não um evento. É como se fosse um movimento interrompido. É como se o fluxo da vida, em algum momento, ele fosse interrompido. E a dificuldade de ir para o próximo passo, ela se instala. Quem de nós aqui já não viveu ou vive, ou conhece pessoas que viveram ou estão vivendo situações que é nítido a dificuldade de dar o próximo passo, de ir além, né? Quantas a gente já conhece? Então, essas situações que por mais que eu saiba, por mais que eu entenda aqui na minha mente, que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, ou eu entendo alguma coisa relacionada ao que eu esteja vivendo, ou sentindo, ou experimentando, e parece que existe um bloqueio, parece que existe uma trava, parece que tem uma coisa que está me escravizando, né? Me impedindo de ir além, de dar o próximo passo, né? Então é isso que acontece. Essa ferida que não se cicatriza, essa fenda que está aberta. Então é uma experiência e não um evento. E existe uma grande diferença entre trauma e traumatização, que é importante da gente compreender, tá? E antes de eu falar um pouquinho sobre essa diferença, que tem a ver com essa diferença, é também interessante a gente entender que muitos de nós, ao vivermos situações que são potencializadoras de trauma, a gente tem uma vontade, uma necessidade muito grande de afastar o sentir. Como se afastando o sentir, como se o não sentir, ele fizesse desaparecer. Mas não faz. Lê do engano para aqueles que acreditam que quanto mais se afastam do sentir, mais imunes estão a questões. Não, não existe. O sentir é o único que permite a liberação, tá? Então, quando algo acontece e permanece em nós, isso é a traumatização. Existe uma quebra do fluxo, né? Isso é a traumatização. E aí a vida, né? A gente vai vivendo a vida e a gente vai se adaptando a
outras situações. E aquilo que está parado, aquilo que está paralisado, que está impedindo de continuar a dar os próximos passos, fica ali. Por exemplo, vamos entender isso que eu estou falando. Muitos aqui vão se identificar ou compreender. Crises de ansiedade, crises de pânico. Vem do nada, né? Como a gente já fala, nada mais é do que uma traumatização de uma experiência que está aqui paralisada em mim e eu não consigo dar o próximo passo. Então, como eu vou buscando me adaptar, né, através de vários recursos, né, diversos recursos, e eu não não busco acessar esse processo de traumatização, porque existe formas para a gente fazer isso, eu vou me adaptando a novas formas de me organizar e de reorganizar, só que de uma maneira também dolorosa, né? A gente sabe também que o trauma, ele vai diferir entre as pessoas, de acordo com o quê? De acordo com as experiências subjetivas que a gente vive. Cada um vai viver e reagir a eventos traumáticos de maneiras semelhantes e também muito diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que nem todas as pessoas que experimentam um evento que tem potencial traumático vai ser traumatizada. Os sintomas traumáticos, eles vêm desse resíduo que está congelado de energia. Ele é uma experiência corporificada, né? Fica no corpo, né? As respostas de estresse estão presas no nosso organismo, né? Só que existe um caminho possível para a gente liberar, para a gente integrar, que é o caminho do crescimento pós-traumático. Existe uma pessoa chamada Liana Neto, que é uma pesquisadora, uma estudiosa, uma profissional experiente e que ela trabalha com trauma e ela ensina sobre trauma. E ela tem uma frase que é maravilhosa. E ela diz assim: o terrível da vida não é viver o trauma. Então, o terrível da vida não é viver trauma. Viver trauma é o ordinário da vida, é aquilo que é normal, faz parte do dia a dia. O terrível da vida é a gente ficar preso no trauma. Então, nós todos, indiscutivelmente, indistintamente, vivemos desafios do momento que a gente nasce, a gente vive desafios do momento da nossa concepção até o último dia do nosso suspiro aqui nesse planeta. Então, já falei aqui em outras lives, né, que no momento da concepção, o óvulo está lá sendo concebido pelo espermatozoide, que é aquela explosão de energia, e a gente começa o nosso desenvolvimento. A primeira coisa que se forma durante os 40 dias é o cérebro reptiliano, que é o nosso tronco encefálico, corpo por corpo. Depois, a partir dos 40 dias até o segundo mês, vai ser desenvolvido o sistema límbico. E só lá no finalzinho do 5º mês, 6º mês, o nosso neocórtex é desenvolvido. Então, desafios são apresentados para nós o tempo todo. Vivemos experiências 24 horas da nossa vida desde o momento da nossa concepção, né? E esses desafios, eles vão desembocar em diversos transtornos de ordens mentais, psicossomáticas, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psíquicos, doenças psicossomáticas, doenças. Então, prestem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Abram a escuta para o que eu vou dizer. Anotem, se vocês quiserem. Óbvio que a live vai ficar gravada e depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então, coloquem aí, chamem pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês neste momento. O poder da vida que habita em nós. Vocês sabem qual é o poder da vida que habita em nós? É a força de ir para a vida. Olha, que eu tô arrepiada. Então, o poder da vida
É a força de ir para a vida. E como é que a gente se conecta com essa força? Como é que a gente faz isso, né? Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, vou trazer para vocês uma informação que é interessante, né? Que existe muito mais acerca do trauma do que simplesmente o transtorno de estresse pós-traumático, tão conhecido por todos nós. Então não é só o transtorno de estresse pós-traumático que é desencadeado após um trauma, né? Pesquisas revelam, dados clínicos revelam que, por exemplo, a depressão ela é originada por uma exposição a um estressor, aonde tem fatores de risco. Então, existe também, né, diferentes desfechos clínicos. E também tem dados interessantes mostrando que nas mulheres, né, é comum nas mulheres, o desenvolvimento de estresse pós-traumático, por exemplo, né, depressões, etc. E nos homens é mais comum esses desfechos clínicos, né, diante de desafios na vida, a dependência química e o abuso de substâncias. Olha que louco, né? Como essas pesquisas, elas nos trazem, para nós que somos terapeutas, psicólogos, que trabalhamos com desenvolvimento humano, como isso é tão importante, né? Então o trauma, gente, que eu tô querendo trazer para vocês de informação, que o trauma é uma parte comum e normal da vida. E o nosso corpo-mente, ele é naturalmente equipado para lidar com o trauma. Só que, lamentavelmente, não aprendemos isso, muito pelo contrário, né? Então, na maioria das vezes, se vocês querem saber, nós nos curamos do trauma e de experiências traumáticas. Mas quando o trauma ele é avassalador, quando ele é maior que a minha capacidade inata de lidar com isso, essa energia de estresse, ela permanece presa no nosso sistema nervoso. E aí a gente desenvolve sintomas traumáticos, que é a traumatização. E aí liberar esse excesso de energia presa, ele é possível por algumas técnicas específicas. A Luísa está me perguntando, que fez uma constelação familiar comigo, que eu ainda atendo na Tijuca, meu consultório está lá na Tijuca, também faço atendimentos online e também faço os workshops em grupo, né, de constelação na Barra da Tijuca uma vez por mês. O próximo vai ser agora dia 9 de setembro, aos sábados. Pode me procurar. Então, liberar essa energia presa, como eu falei lá no início, né, na nossa definição, que o nosso sistema nervoso ele não tem a capacidade, né, de liberar a forma, esses desafios, né, dessas experiências traumáticas. E aí, a gente precisa buscar essas técnicas. Então, ver o trauma, entender o trauma, compreender um trauma como um simples processo incompleto e não como um dano permanente, vai restabelecer a esperança. Frase de Diana Ross. Então, o trauma, gente, ele não é uma sentença. Não dá para ser entendido como uma sentença. Existe um caminho de liberação, existe um caminho de integração. Então entender que trauma é algo comum, faz parte da vida. Nós somos expostos o tempo todo a situações desafiadoras, a experiências traumáticas, desde o momento da nossa concepção até o momento que a gente para de respirar aqui e morre, né? Desencarna, sei lá, deem o nome que vocês quiserem. Esse corpo aqui para de funcionar, né? E aí, a forma como a gente lida com essas experiências, muitas vezes, elas não fazem com que esse trauma ele fique retido, essa energia fica retida, como se fosse uma ferida aberta. Mas muitas vezes, sim. Muitas vezes eu não consigo ter a capacidade, né, de lidar com isso. E aí, a traumatização está ali, tá? E aí, esse caminho de liberação, né, de integração, ele existe. E a gente precisa buscá-lo, né? Então, ter vivido um trauma pode gerar uma traumatização.
mas também pode gerar um crescimento pós-traumático. É isso que a gente precisa compreender. Primeiro, que nem que os desafios, às vezes, eles são difíceis de lidar. E quando eu tenho essa dificuldade, eu preciso buscar ajuda. Porque isso sim pode trazer uma traumatização, né? Mas também viver um trauma pode ser um caminho de crescimento pós-traumático. E é aí que a gente... Que é aquela coisa de bater na mesma tecla o tempo todo, né? E que a gente vai buscar de diversas formas fugir, não querer sentir, tomar remédio. Não tô aqui fazendo apologia contra remédio, pelo amor de Deus, hein, gente? Não estou aqui não isenta nada de nenhum tratamento, por favor, tá? Mas a gente precisa trazer essa lucidez, essa compreensão, esse discernimento. Então, o exemplo da lagarta, né? A lagarta tá ali, de repente ela começa a ficar paralisada, algo acontece dentro dela, e daqui a pouco ela vai entrando dentro de um casulo, e de repente ela se transforma numa borboleta linda, maravilhosa, e que fica aí, né, trazendo beleza para nós, né, olharmos aquela belezura que são as borboletas, um ser livre. Então aquela lagartinha que mal conseguia andar, que vivia ali presa, de repente ficou presa dentro de um casulo, ela passa por esse processo de transformação. Ela vive o crescimento pós-traumático. Então o trauma, ele também pode ser entendido como uma possibilidade de novas possibilidades. De possibilidades de crescimento, gente. Ele pode ser compreendido como uma grande mola propulsora para a vida, como uma alavanca de crescimento e desenvolvimento. Lembra daquela frase que eu falei para vocês? Anotem, né? O poder da vida que habita em nós, a gente tem uma vida que habita em nós, porque estamos vivos, é a força de ir para a vida. Que muitas vezes estamos paralisados, impactados, a gente não consegue dar o próximo passo para aquilo que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja. E a gente se sente aprisionado, paralisado. Tem um processo de traumatização aí que precisa ser acessado. Então o trauma, ele não é só o que de pior acontece, ele pode ser o que de melhor acontece. Porque ele nos convoca a essas grandes possibilidades de processos de crescimento, de processos de darmos o próximo passo. Olha que grandiosidade, né? E é para isso que eu tô aqui, gente. É para isso que eu existo, assim como outros profissionais também, para dar esse apoio, para poder favorecer, né, esse processo de ir para o próximo passo. É a pulsão da vida. Quando a gente é concebido, como aqui a Lisa tá falando, Lisane, quando a gente, desculpa se não é esse o seu nome, quando a gente está falando de vida, quando a gente é concebido, aquele óvulo tá ali sendo liberado, né, pelo ovário, e aí tá ali na trompa de falópio, e vem aquele espermatozoide, né, que aconteceu um ato sexual, foi liberado aquele espermatozoide, e aí ele vai lá na trompa de falópio, e aquele único espermatozoide de milhões vai e fecunda aquele óvulo. E neste momento da fecundação há uma explosão de vida. E é essa força de vida que habita em nós que é a mola propulsora para ir para a vida. Existem muitos recursos que fazem com que a gente se conecte com essa propulsão de vida, com essa pulsão de vida, né? E muitas vezes, você fez o treinamento, querida, que linda. E muitas vezes, né, as experiências que são muito fortes, muito avassaladoras, e que aquela capacidade inata de lidar com esses desafios, com essas experiências traumáticas, ela fica ali incapacitada, né? É tão forte que eu me paraliso, essa energia retida, essa energia presa, ela fica impedindo que a gente dê os próximos passos. Ela impede que a gente vá para a vida. E aí tem milhões de exemplos. As constelações ajudam a gente a olhar para isso. Outras técnicas também, a terapia do renascimento, a própria terapia, o processo terapêutico. Enfim, diversos recursos que temos. Mas a gente tem que entender, com a live de hoje, que o corpo precisa ser acessado, porque o trauma é corporificado, o trauma está no corpo. Então não adianta ficar só na mente, não adianta ir só para o sistêmico.
Às vezes é o suficiente, mas às vezes não. Às vezes, sabe quando a gente vai se tratando, a gente vai olhando para determinadas questões na nossa vida e a gente avança um pouco, mas parece que ainda tem algo ali que não flui? Por quê? Porque tá aqui no corpo, então a gente tem que ir pro corpo. Tem que buscar esses recursos, é muito importante. Então liberar o que ficou retido permite acessar o poder da vida. E o que você está esperando para fazer isso com você? Né? As pessoas, elas temem tanto os processos de autoconhecimento, elas temem tanto a terapia, muitas falam que não precisam de terapia, outros até profissionais da área que estão ali atuando com pessoas com problemas. Eu atuo com pessoas com problemas 24 horas do meu dia. Ninguém me procura para falar que tá feliz, ninguém me procura para falar que tá cheio de dinheiro, que tá viajando. As pessoas me procuram quando tem problemas. Imagina se eu não me olho, imagina se eu não olho para as minhas questões, imagina se eu não me trato, se eu não busco a compreensão das minhas dificuldades. Eu sou um ser humano igual a todo mundo. Fica complicado, né? Então, liberar o que foi retido permite acessar o poder da vida. E a gente tem muitos, desde o momento da concepção, gente, nós temos ali registros, diversos desafios que foram vivenciados por nós. E vamos continuar vivenciando. Mas aí é mais fácil eu colocar a responsabilidade numa medicação, eu colocar a responsabilidade no espiritual, por exemplo, ou no outro, ou numa situação, e não olhar para mim, né? Porque o que está ao nosso redor, nós não temos o menor controle. Mas o que está aqui dentro, a gente pode ter acesso para liberar, né? Então, o terrível da vida não é viver situações desafiantes. O terrível da vida é não ter recursos para ir além dessas situações, gente. E é o que eu vejo em muitas pessoas. É o que eu vejo na hora que eu estou diante de pessoas que buscam um processo terapêutico, porque passam por situações que foram desafiadoras e isso gerou traumatização para ela e ela tem dificuldade de investir nesse processo. As pessoas acham tudo caro ou elas não têm liberdade de negociação. Elas querem, mas algo impede. E elas não conseguem perceber que essas elucubrações mentais, esses pensamentos, esses julgamentos, de achar que o problema é o outro, de achar que é o caro, de achar que isso, de achar que aquilo, são essas energias retidas, que estão impedindo dela buscar aquilo que ela quer. Eu vejo isso acontecer todos os dias da minha vida, né? Então eu pergunto para vocês agora, o quanto você está disponível para ir além e não ficar fixada nesse lugar que entra dia, sai dia, semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano e você continua no mesmo lugar ou dando passos de tartaruga para o aprendizado, para a liberação do que está retido, para querer se conectar com aquilo que está retido em você. Porque não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Então, tudo que a gente busca faz sentido. Tudo que a gente busca tem validação. É honesto, é verdadeiro. Só que, se eu busco X, Y, Z de terapias, né, e não está funcionando, ou funciona, mas vai até um ponto e aí continua ainda, não flui, aquele fluxo da vida ainda parece que tem alguns nozinhos, existe algo no corpo que precisa ser acessado. Eu vejo isso em mim, eu vejo isso nas pessoas. Então fica aqui a dica, gente. Fica a dica para vocês, tá? A live vai ficar gravada, vou gravar no meu canal do YouTube. Fica a dica de... vai ficar aí ainda quanto tempo? Boa noite, Mônica. Ainda quanto tempo esperando um milagre vir? Ao invés de você ser o seu próprio milagre e buscar essa informação, essa conexão com essa pulsão de vida que você tem dentro de você.
para você seguir a vida, porque se você tá aqui vivo, você tem muita coisa para fazer ainda, mas é muita mesmo, e não importa a idade que você tenha, não importa a sua condição, tem muita coisa para fazer, porque ninguém tá aqui ao acaso, todo mundo tem um propósito, e isso eu tenho certeza absoluta dentro de mim. Então, um beijo no coração de vocês, até a próxima live, até a próxima terça. E gratidão aí pela presença, como sempre, e de vocês também que me assistirão depois. Beijo, beijo! Até a próxima!